Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre a ideia de esforço. Esse pressuposto de que, na verdade, se você se esforçar mais, você vai alcançar o objetivo que você quiser. Bom, isso não é inteiramente verdade, tá? Nós temos a possibilidade de alcançar o que a gente desejar, mas a gente não tem a probabilidade, tá? Então eu vou dar um exemplo meu. Que eu quero dizer? Que as condições onde você se encontra têm um efeito muito grande no seu poder de escolha. Então vamos lá. Por exemplo, eu me formei na universidade pública, né? Então não paguei a faculdade, eu fiz lá o Enem. Então o meu mérito está em ter feito a prova e entrado na universidade e me formado na universidade, ter ido todos os dias, essas coisas. Porém, eu só pude ir à universidade pública porque alguns anos antes, o governo decidiu que o Enem seria a porta de entrada para essa universidade, seria vestibular, que essa universidade teriam bolsas de auxílio permanência, que então os estudantes que têm baixa renda poderiam conseguir uma bolsa para se manter estudando. O Enem ter sido a porta de entrada, ter cotas raciais que eu participei. Então, assim, o meu mérito está em ter feito vestibular e ter me formado lá. Ter recebido as notas, então fui avaliado sempre, meu desempenho. Porém, a questão é que se não tivesse havido este programa do governo, talvez eu não conseguiria, porque eu teria que pagar a faculdade, eu teria que trabalhar para pagar essa faculdade, então meu desempenho provavelmente seria menor, eu ia ter que estudar na universidade mais próxima do trabalho ou perto de casa, que seria muito mais cansativo. Não que a universidade pública não tenha sido negativo, não, tenha sido cansativo. A questão é que, por exemplo, você quer ser um jogador de tênis. Se você mora na periferia de São Paulo, né, como eu, nem quadra de tênis tem. Então você vai treinar onde? Você vai jogar como? Ah, eu quero ser um piloto de Fórmula 1. Você vai treinar onde? Você vai jogar. Vai pilotar o quê? Aonde? Então, assim, o seu desejo de realizar alguma coisa, às vezes é impedido pela realidade onde você se encontra. Então, sim, apesar disso, nós temos que nos esforçar. O esforço individual é muito importante. Só que às vezes você vai ter que mover uma montanha muito maior do que se você tivesse as condições para realizar isso. Então é por isso que as políticas públicas são importantes para você ter condições de realizar essas coisas. Por exemplo, ter um saneamento básico, as coisas que a gente entende como dadas, né? Quando a gente olha para países africanos, né, países mais pobres que os nossos, a gente consegue perceber como que nós temos certas coisas como dada. Por exemplo, saneamento básico. Então, sei lá, se sua casa não é no esgoto, você não tem problemas de saúde por causa de malária, você se alimenta, você tem as 3 refeições por dia, você tem transporte público, você tem acesso à educação, mesmo que não seja melhor, mas tem educação básica, você tem a possibilidade de ir a uma universidade, você tem acesso a mais ou menos algum tipo de emprego. Então, essas coisas, esse tipo de condições, essa infraestrutura básica do país, você não precisa andar de barco para chegar na escola, você não precisa andar a pé 5 quilômetros no chão batido de terra, se chover você já não consegue ir. Então, o governo te dá material, né, para você poder utilizar. Esse tipo de coisa que a gente tem como dada cria as condições para a gente poder realizar certas coisas nossas. Então, escolher um trabalho, a gente pensa no que está dentro da nossa realidade. Então, se você vê... Bom, enfim, eu vou fugir do ponto aqui. O ponto é que você só consegue realizar, de fato, como eu vi, jogador de tênis, ou surfista, ou corredor de Fórmula 1, quando isso está dentro da sua realidade.